Eu gostaria de conversar com você porque é o seguinte, pessoal, o policial foi covarde, é o que estão dizendo. O policial não agiu da forma correta. Você já ouviu falar em túnel de visão? Você já ouviu falar em estresse pós-traumático? Não. Você sabia que naquele exato momento do disparo de arma de fogo, o policial estava com um nível de adrenalina elevadíssimo? Sabe por quê? Porque estamos vivendo uma guerra urbana. O Rio de Janeiro, e quem é carioca sabe disso, vive uma guerra. Uma guerra que foi perdida há um tempo atrás, algumas décadas atrás, quando vários e vários governos estaduais se ausentaram das camadas mais pobres da população e decidiram investir em outras coisas, menos na população. E eu não venho aqui para falar sobre uma defesa a esses profissionais de segurança, mas eu gostaria que você pensasse comigo. Será que o que estava acontecendo ali era uma situação de policiamento simplesmente, ou pura e simplesmente uma situação de policiamento, ou era uma situação de sobrevivência? Eu achei interessante quando o Jornal Nacional disse assim: os policiais têm vários outras situações de mortes nas quais eles estão envolvidos. É claro, o policial no Rio de Janeiro, ele está numa guerra urbana diária. Mas ninguém quer ouvir falar na palavra guerra urbana diária, porque todo mundo acredita que o Rio de Janeiro conseguiu resolver o problema da segurança pública com a chamada pacificação. Cadê a pacificação? Não houve, nunca existiu pacificação, porque se toda semana eu escuto alguém dizendo que os repórteres ou os noticiários dizendo: fulano se perdeu, o GPS colocou ele num lugar que ele não deveria estar e ali ele morreu porque entrou na rua errada. Ninguém morre por entrar em uma rua errada. Esse é o discurso hipócrita que quer esconder a guerra, a violência que está sendo vivida cotidianamente no Rio de Janeiro. Então, se você nunca parou para pensar nisso, pense nisso. Será que aquele policial estava ali se defendendo ou sobrevivendo? Será que aquele policial estava ali em uma situação de combate pela sua própria vida? Porque você não quer enfrentar algum dos senhores aqui, alguém aqui gostaria de fardar-se de policial, pegar um fuzil e ir enfrentar o serviço que o policial brasileiro tem que enfrentar? Alguém, por favor, levante a mão. Ninguém? O policial estava numa situação de confronto real, na qual ele estava recebendo disparos de arma de fogo contra ele. Ele entrou numa situação de túnel de visão e aquele inimigo, para o psicológico daquele policial, precisava ser parado. Agora eu gostaria de desafiar o Ministério Público do Rio de Janeiro a constatar se na ficha daqueles policiais há o registro de alguma participação em curso especializado com psicólogos para tratar da questão do estresse pós-traumático. Será que aqueles policiais receberam algum tipo de treinamento do Estado para se comportarem numa situação de guerra? Um cidadão atirando contra você com uma arma 7,65 é uma coisa, um cidadão atirando contra você com uma pistola .40 é outra coisa, e um cidadão atirando contra você com um fuzil é outra situação.
Então, será que o policial foi submetido àquele profissional de segurança pública, aquele trabalhador? Ele é um trabalhador, ele é um profissional da segurança pública. Será que ele foi submetido a algum tipo de controle de pânico, de estresse pós-traumático, algum tipo de preparo psicológico com horas comprovadas para tratar, para saber lidar com a violência a qual ele está sendo colocado todos os dias? Ministério Público, pensa nisso. Senhores, alguns dos senhores aqui sabem o que é enfrentar um homem armado de fuzil. Então gostaria de desafiar você a pensar sobre isso. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o policial foi treinado para reagir a essa situação psicológica? O psicológico daquele homem estava preparado para isso? Esse homem, ele estava numa situação de doença, de distúrbio do sono, de uma exposição à violência constante e gerou nele algum tipo de mecanismo de autopreservação? São perguntas relevantes. São perguntas relevantes. Aqueles policiais estavam numa situação de guerra, numa situação de preservação, não, numa situação de autopreservação. Aquelas duas pessoas, aqueles dois seres humanos deitados ao chão, no psicológico daqueles policiais, dentro daquela cena de guerra, aqueles dois homens ainda representavam uma ameaça. Por que você está falando isso? Para defender os policiais? Não. Para que você entenda que aqueles profissionais de segurança pública estavam em uma situação pela qual nenhum outro trabalhador vai estar. Eles combateram aqueles homens armados de fuzil e ainda na mente daquelas pessoas, daqueles dois profissionais, aqueles homens caídos ao chão representavam uma ameaça. Não só para eles dois, como para toda a comunidade. Eu não quero que você entenda isso, eu quero que você pense sobre isso. Será que o policial está sendo preparado da forma correta? Será que os psicólogos, as horas e horas que o policial tem nos cursos de formação, nos cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem dos policiais, será que esses cursos estão preparando o policial para o banho de sangue da rua? Qual a constância? Nenhum psicólogo entre os senhores vai se manifestar e dizer qual seria o período, a periodicidade correta para que um profissional de segurança pública estivesse diante de um psicólogo para tratar da sua psique, do seu emocional, para que nenhum distúrbio ou o mínimo possível de distúrbios pudesse atrapalhar a atividade daquele policial. Membros do Ministério Público, os senhores que estão aqui presentes, promotores de justiça, pensem nisso. Será que os policiais brasileiros estão protegidos pelo próprio Estado com as ferramentas adequadas para lidar com tamanha violência urbana? Nós matamos mais que a Síria. Em todo o período da história daquela guerra recente da Síria, o Brasil matou mais que a Síria. Volto a repetir, no Brasil, quase 3 mil policiais morreram entre 2009 e 2015. No Brasil, 721 policiais morreram em serviço e outros milhares estiveram em situação real de confronto e saíram vivos. Esses policiais estão sendo tratados, senhoras e senhores. Esses policiais que sobreviveram a ações, a trocas de tiro, a combate. Esses policiais estão sendo tratados da forma correta, senhoras e senhores.
O Estado está tratando da forma correta essa questão, senhoras e senhores? Pense nisso. Antes de julgar o policial, antes de crucificar o policial, procure saber: o Estado brasileiro está protegendo o trabalhador da segurança pública? Por que todos os trabalhadores têm uma rede de proteção e o trabalhador da segurança pública tem apenas cobrança, tem apenas inquéritos e inquéritos, ações e ações contra si? Você sabia que nem o Estado que contrata o policial, remunera o policial, esse Estado não defende o seu policial quando ele se envolve em uma situação de combate? O policial brasileiro tem que tirar do bolso a sua própria defesa. Isso é uma covardia, senhoras e senhores. Eu gostaria de aproveitar para dizer a você, governador de estado que está aqui me ouvindo: só remuneração não interessa para o policial. Não é só remuneração. O trabalhador da segurança pública precisa também de proteção, de cuidado, de saúde. Fica aqui o meu alerta. Deus abençoe o Brasil. Sabe por que parece que eu estou falando e ninguém está ouvindo? Porque você e o Brasil inteiro não estão preocupados com segurança pública. Sabe com que vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados com coisas menos importantes. Vocês estão preocupados com o próximo reality, vocês estão preocupados com a próxima novela, vocês estão preocupados com a receita que passa de manhã no programa. É com isso que vocês estão preocupados. Vocês não estão preocupados com os quase 3 mil policiais mortos entre 2009 e 2015. Os 721 policiais mortos em serviço entre 2009 e 2015. Com isso vocês não estão preocupados. Vocês querem que um policial que está numa guerra urbana se comporte de outro modo? Pensa nisso.